abundante em Deus, eu não vim todas as quartas-feiras. E quem tem falado muito sobre isso aqui, o pastor Plínio e o pastor Enio. E hoje eu tive o privilégio de ser convidado a tratar desse assunto com a igreja. Sabe, irmãos? E eu não sou o pastor Plínio, o pastor Enio, não tem todo esse conteúdo não, sabe? Mas eu tenho alguma coisa em comum com eles. Eu sirvo o mesmo Deus que eles servem. Amém. Irmãos, quem está falando aqui nessas quartas-feiras não são eles, é o próprio Deus. Aleluia. E se ele falou através da vida dos pastores, ele pode falar através da minha vida hoje. Amém. Então aí no seu lugar, estenda as mãos para a minha vida aqui agora, feche os seus olhos. Peça a Deus revelação vinda do céu, porque eu, irmãos, eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas Deus tem. Então abençoa a minha vida nesse momento. Deus, eu entrego essa palavra. Entrego, Deus, esse momento diante do Senhor. Deus, eu que vim numa correria para esse lugar. Deus, mas eu peço que aqui o Senhor venha aquietar o meu coração. Deus, que o Senhor venha trazer entendimento, Deus, para a tua igreja através da minha vida. Deus, que todos os nossos preconceitos, ó Pai, que todos, Deus, os nossos pré-julgamentos venham ser jogados por terra. Deus, e que tão somente a tua presença seja resplandecida aqui, Senhor. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. E peço ao Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. E nós venhamos entender, Deus, de fato, os princípios de uma vida abundante, Senhor. Deus, te pedimos, Deus, com certeza que o Senhor vai falar aqui. Irmãos, vou chegar mais perto, que estamos sem microfones. Eu te adoro, Deus. Quando eu recebi a incumbência de trazer esse tema para a igreja hoje, dar continuidade nesse tema, logo eu comecei a refletir nesse assunto. Princípios de uma vida abundante em Deus. Quantos querem essa vida abundante, irmãos? Amém. Quantos querem essa vida abundante? Amém. Eu quero, irmãos. Eu anseio por essa vida abundante todos os dias na minha vida. Irmãos, eu fui logo para o dicionário Aurélio. Aurélio, na verdade, não, eu fui para o dicionário online, o Google, procurar pesquisar o que é abundante. E eu tenho certeza absoluta que isso já foi dito aqui, mas conforme eu disse, eu não vim todas as quartas-feiras, mas não custa nada a gente lembrar e refletir sobre esse tema. Sim. Irmãos, e o dicionário nos diz o seguinte: o significado de abundante é uma quantidade além da suficiente. Uma quantidade além da suficiente. Irmãos, eu fiquei refletindo nisso, sabe? E pedindo a Deus para trabalhar isso no meu espírito, para que eu pudesse liberar para a igreja hoje. Amém. E aí vai a primeira dica dessa palavra. Eu não vou me estender muito. A primeira dica, irmãos, olhe para cá todos. Olhe para mim hoje aqui, irmãos, olhe para mim. Amém. A primeira dica dessa palavra aqui hoje, que eu queria trazer para a igreja, é que existe duas quantidades: a suficiente e a abundante. Medida sacudida, recalcada. A suficiente e a abundante, sabe, Roger? Aleluia. Deus trouxe para mim uma palavra, irmãos, que talvez seja a chave para vivermos uma vida em abundância com Deus. Com certeza absoluta, no meu campo de visão agora, é a chave para vivermos uma vida abundante em Deus. Sabe, irmãos, porque muitas vezes Deus tem nos dado o suficiente. O suficiente, ele é para quem? O suficiente, ele é para mim. O suficiente, ele é para o Senhor. O suficiente, ele é para você. O suficiente é para o Roger. É o suficiente que Deus tem nos dado, irmãos. Mas chega um certo ponto que nós, cristãos, servos desse Deus Altíssimo, tomamos conhecimento que ele tem muito mais do que o suficiente para nós. Aleluia. Lá em João 10:10, não dá para falar em vida abundante de Deus sem citar o texto de João 10:10. A palavra do Senhor diz assim, ó: o ladrão, o diabo, ele veio para roubar, matar, destruir. Mas eu, Jesus, vim para dar vida e vida com abundância. Então, irmãos, muitas vezes alguns de nós podemos ter um pensamento distorcido. O pastor Enio, o pastor Plínio falou assim, para a gente ter uma vida abundante com Deus, é coisa da cabeça. Não, irmãos, a promessa de Deus para a igreja dele. Amém, Jesus. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Irmãos, não é querer dar passo maior do que as suas pernas, não. Deus tem uma vida abundante para a igreja dele. Verdade. Glória a Deus. Só que o ponto-chave que eu ainda não disse é porque nós temos o suficiente, e o suficiente é para mim. Mas a partir do momento que o Senhor nos dá uma vida abundante de Deus, ela é para ser compartilhada.
Verdade, Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Pega essa visão, vira pro seu irmão que está do seu lado e fala assim: pega essa visão, irmão. Pega essa visão. Deixa eu te dizer, irmãos. Qual o sentido, Léo? Seja mais específico. Lá no Mike. Irmãos, não há que se falar numa vida abundante em Deus. Aleluia. Não. Sim, Jesus. Sabe por quê? Se for só para mim, o suficiente basta. Só que o Senhor, Ele vem com a vida abundante para nós, para que nós possamos compartilhar. Esse é o ponto-chave. Uma vida abundante não é só para o Léo, não é só para o pastor Zé Alves. Uma vida abundante é para compartilhar, irmãos. Porque muitos de nós temos o suficiente, vivemos nesse suficiente e vamos vivendo com Ele, E muitas vezes Deus vem e manda abundância nas nossas vidas. E quando nós falamos em vida e abundância, muitas pessoas tendem a levar para o lado financeiro, né? Porque todos nós queremos mesmo uma vida abundante em Deus, financeiramente falando. Mas até a sua vida financeira, o Senhor foi muito feliz nas suas palavras aqui, dizendo sobre a vida financeira. Muitos de nós estamos no conforto do nosso lar, temos abundância de alimentos, abundância de dinheiro, temos mais do que o suficiente na nossa casa, mas nós não somos capazes de compartilhar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então, irmãos, ponto-chave de uma vida abundância com Deus, em todas as áreas da sua vida. Se for pedir dons espirituais, se você for pedir financeiramente, se você for pedir abundância de leitura bíblica, abundância de oração, enfim, irmãos, em todas as searas, entenda, se Deus te dá uma vida abundante, é para você compartilhar. Amém. Sabe, irmãos, talvez Deus te deu um entendimento bíblico abundantemente. Talvez Deus te deu o dom lá na cozinha. E a Rani tem o dom na cozinha. E talvez Deus deu esse dom para ela o suficiente para ela cozinhar lá para a casa dela. Olha esse exemplo, irmãos. Lá para a casa dela. Mas só que Deus olhou para a Rani e falou assim: filha, deixa eu te dar uma ideia aqui. Eu vou te dar abundância nessa cozinha. Dom de cozinhar para outras pessoas. E a Rani, ela entende isso. Ela captou essa mensagem. Ela entendeu que esse gatilho na vida dela foi acionado por Deus para que ela pudesse servir outras pessoas. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então a Rani, ela não cozinha só para ela, mas ela compartilha. Então não há que se falar em uma vida abundante em Deus para a Rani lá na casa dela, porque se fosse uma vida para a Rani na casa dela, Roger, Deus daria o suficiente. Deus daria o suficiente e seria suficiente na sua vida, na vida da sua família. Você cozinharia para eles perfeitamente. Só que Deus disse assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Então o primeiro ponto, irmãos, dessa mensagem, aleluia. Aleluia. O primeiro ponto dessa mensagem é que não há que se falar em receber de Deus algo abundante e guardar para você. Porque se fosse assim, seria o suficiente. Irmãos, se nós sairmos daqui hoje com esse entendimento, Aleluia, eu me dou por satisfeito. Eu me dou por satisfeito, sabe, irmãos? Eu tenho falado isso muito para os jovens. Jovens têm me procurado e falado: Léo, eu estou precisando de um emprego, Léo, eu estou precisando disso, Léo, eu quero passar numa prova, eu quero fazer isso. Irmãos, eu tenho liberado sobre a vida deles uma palavra, pastor. Deus não quer só te dar um emprego. Deus não quer só te dar uma vida em abundância, irmãos. Mas Ele quer que você viva em prol desse Evangelho. Aí sim, quando você entende isso, irmãos, as janelas se abrem. A janela se abre com certeza absoluta. Então repita comigo: o suficiente é para mim. É para mim. Abundante é para compartilhar. É para compartilhar. Aleluia. Abra comigo em 1 Reis 17:8. Ô, Léo, Fala, Tito. o estudo aqui na CPCMil aqui ajudou o Thiago muito. Porque Amém. ele passou, entendeu? Entendi. Glória a Deus. Passou de ano. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar agora sobre suficiente e vida abundante. É o paralelo que eu gostaria de trazer aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis 17. Todos abriram aí? Amém. Versículo é o 7, irmãos, acompanhem comigo. 1 Reis 17, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá.
ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Olha o 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou por muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. 16, irmãos, pois a farinha da vasilha não se acabou, aleluia. E o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Irmãos, é disso que eu estou falando. É esse entendimento que Deus, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para trazer para a igreja hoje. Essa mulher, ela recebeu a visita do profeta, e na casa dela ela tinha o quê? Ela tinha o suficiente. E muitos de nós, irmãos, nós temos o suficiente. Só que Deus nos chama a ter uma vida abundante com Ele. Aleluia. Irmãos, e muitas vezes é necessário, ou todas as vezes é necessário, dessa transição do suficiente para o abundante de Deus, é necessário passos de fé. É necessário que nós depositemos a nossa fé em Deus. É necessário ações que demonstrem a nossa fé. Então, o profeta chega para ela e fala assim: traz água para mim. E ela fala: tá bom, vou lá buscar. Aí o profeta vai e toca na ferida, irmãos. Tocou na ferida daquela viúva. Traz também um pouco de pão. E ela diz assim: ó, não tem. Eu juro pelo Senhor que não tem. Lá tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho. E muitas vezes o nosso comportamento é limitado, porque nós temos o suficiente, nós não chegamos com os olhos da fé que podemos ter o abundante, e nós ficamos limitados nesse suficiente a vida inteira, irmãos. Acomodados nesse suficiente, e não damos um passo de pessoas com vida abundante de fato. Amém. Sabe, Deus tem tocado no meu coração nos últimos dias, que o profeta, irmãos, ele não espera acontecer para ele agir, não. Ele age como se já tivesse acontecido. Glória a Deus. Então, se você hoje está vivendo o suficiente lá na sua casa, irmãos, viver do suficiente é muito delicado. O suficiente, certa hora, pode faltar aqui, enfim. Agora, viver do abundante, não. Viver do abundante, Deus tem sempre algo para repor. Então, Deus nos chama hoje a ter um gesto como essa viúva teve. É necessário um gesto de fé, irmãos, de sair desse suficiente para emergir nesse abundante. E ela olhou para ele e falou assim: você quer um pedaço de pão, né? E Deus manda uma palavra. E Deus tem mandado palavra na sua vida, CCV. Deus tem mandado aqui, são 6 quartas-feiras que Deus tem falado sobre vida abundante. É tempo de deixar essa palavra florescer no seu coração e gerar frutos, porque Deus te chama para essa vida. E aí ela vem com aquele entendimento que eu disse. O profeta falou com ela: não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Pode trazer para mim, traz para mim primeiro, depois você serve o seu filho e serve você. E aí, Deus manda um entendimento na vida daquela mulher. Para ela ter farinha na panela em abundância, ter o azeite em abundância, ela deveria dar aquele gesto de fé. Ela entendeu que é necessário compartilhar, que quando Deus te dá uma vida abundante, você tem que compartilhar. Irmãos, desperta isso na sua vida, irmãos. Desperta isso. Deus não te chamou para te dar uma vida de abundância, para guardar para você, não. Sabe, pastora?
Deus não te chamou para ser pastora de um ministério lá na sua casa. Ele te trouxe para cá por quê? Porque você compartilha o cuidado com as ovelhas. E a partir do momento que você compartilha, e a vida abundante, irmãos, ela é tão linda. Que a vida abundante é nítido, irmãos. Toma essa palavra, pega essa visão. A vida abundante não é para você. Ela é para compartilhar. Só que Deus é tão maravilhoso que você vai desfrutando dessa abundância na sua casa. E não falta farinha na panela, e não falta azeite na botija. Você vai compartilhando com o próximo. E você vê o necessitado, você compartilha a vida dele. E você compartilha a oração. Você compartilha a palavra. Deus vai mandando, Deus vai mandando a sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu comecei a vir para esse altar aqui e pregar, que não tem tanto tempo assim, eu ficava com as palavras lindas no meu coração, sabe? Aquela que você fala assim, já acontece, eu acho que acontece com todos. Nossa, isso aqui eu tinha que pregar num congresso, que essa palavra é linda demais. Aí Deus me traz para o culto de sexta-feira e fala assim, libera ela. Libera ela, irmãos. Não se apega a isso não. Porque quando você compartilha, Deus multiplica na sua vida. E às vezes a gente está falando assim, o Léo está falando de dinheiro. Irmãos, não é só dinheiro não. Financeiramente, toma posse dessa vida abundante de Deus financeiramente também. Mas Deus tem algo para te falar aqui nesse altar. Deus tem algo para te falar lá no seu quarto. Deus tem algo para te falar quando você abrir essa Bíblia. Deus tem visões, revelações, orações. Enfim, Deus tem uma vida abundante para você em todas as searas. Aleluia. É só tomarmos posse. E muitas vezes a gente fala assim, vamos lá para Mateus 25, 14 e 30. Deixa sua Bíblia aberta, irmãos, nós vamos trazer alguns textos aqui para ilustrar. Mateus 25, 14, diz assim a palavra do Senhor. E também será como um homem, a parábola que Jesus contou, irmãos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu seu dinheiro do Senhor. Irmãos, quem compartilha faz o que o Senhor aprova. Mas aquele que tinha 1 talento só, ele ficou com medo da atitude daquela pessoa, daquele senhor que tinha confiado a ele aquele talento, aquele bem. O que ele fez? Ele foi lá e acabou. Sabe o que é um erro da igreja atual? Um erro que acontece na minha vida, que acontece conosco? Ao invés de querermos multiplicar no reino de Deus, aquilo que Deus te deu, você não exercita. Aquilo que Deus nos deu, muitas vezes nós enterramos. Aquilo que Deus nos deu, você fica olhando para aquilo assim, é tão pouco ainda, irmãos, você não exercita, você não compartilha, e a tendência é o quê? É morrer, é ficar enterrado, porque talento enterrado, irmãos, ele não vai se multiplicar, mas que nós possamos ter a atitude daqueles que multiplicaram, que Deus possa trazer na sua vida dons espirituais, possa trazer na sua vida bênçãos financeiras, mas que você possa compartilhar. Sabe, irmãos, aquela irmã lá atrás, qual é o nome da senhora, irmã? Elza. A irmã Elza chegou nesse ministério ontem, irmãos. Eu já percebo na vida dela o dom de compartilhar. Amém. Esses dias ela estava saindo ali e viu a gente, e viu o pastor Plínio e deu um livro para o pastor. Eu olhei para o livro, sabe aquelas crianças quando olham e falam, não, tá bem. Irmãos, e ela falou, você quer um? Eu falei, quero, pode me dar um também. E ela me deu um livro, sabe? E aí esses dias ela olhou para as crianças que a gente carrega na van e ela já compartilhou algo com aquelas meninas da van. E a Bárbara falou assim, tem 2 que dançam na igreja. Ela falou, não, conta quantas são. Eu quero compartilhar na vida de todas. Irmã, que Deus multiplique na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando aqui de coisas palpáveis que você pode compartilhar para que a abundância chegue na sua vida. Porque eu vim para dar vida e vida em abundância. Irmãos, mas tem inúmeras outras coisas que podemos compartilhar, sabe? Muitas vezes a gente pode compartilhar um abraço. Muitas vezes eu posso compartilhar uma oração lá na minha casa, orando por a necessidade do meu irmão. Muitas vezes eu posso compartilhar uma palavra pelo WhatsApp. Muitas vezes, irmãos, eu posso ir lá fazer uma visita, sabe? É isso que Deus está nos chamando, a esse entendimento, CCV Maná. Esse entendimento, tem irmão da nossa igreja que precisa de uma visita nesse momento. O Senhor nos diz, vai lá visitar,
casamento dele está abalado. E você pode fornecer para ele uma palavra, uma revelação vinda do céu, para que o casamento dele seja restaurado. E a partir desse momento você compartilha a abundância no seu próprio casamento. Aleluia. A obra do Senhor é assim, irmãos. O reino de Deus é assim. Sim. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui, ó, Mateus capítulo 5. Diz assim, ó, presta atenção, irmãos, pega essa visão, não fica disperso não. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Irmãos, quando Deus traz essa luz para a sua vida, não é que se falar dela ficar escondida na sua casa. Sabe por que muitos têm desperdiçado os seus talentos? Porque em outrora houve vida abundante. Outrora houve vida abundante de palavra, de revelação do Espírito Santo, de canções novas, de vida financeira e tudo, só que essa pessoa não entendeu. Ela houve luz na vida dela para que fosse resplandecida sobre as pessoas, para que fosse compartilhada com os demais, mas não entendeu e deixou morrer. E muitos de nós vivemos assim, nossa, eu vivi dias bons na presença do Senhor. Antigamente Deus falava comigo mais intimamente. Antigamente a minha vida financeira era melhor. Talvez, irmãos, seja tempo de nós refletirmos nos nossos erros, no nosso passado. E o nosso passado, irmãos, falando de vida abundante, o nosso passado ele serve somente como aprendizado. Nos dias atuais eu tenho percebido que tem muita gente presa ao passado. E não rompe porque está preso ao passado. Muitas vezes está preso ao presente. E Jesus passa e fala assim, aqui você quer ser curado? Senhor, estou aqui tem 38 anos, esperando as águas se agitarem, para alguém me lançar naquelas águas. E nunca que acontece, Senhor. Não, Deus não está te perguntando isso. Deus está te perguntando, você quer ser curado? Amém. Glória a Deus. O seu passado, irmãos, pode estar te prendendo a viver uma vida abundante em Deus. O seu passado talvez tenha sido a justificativa que você tem dado para não viver uma vida abundante em Deus. Senhor, vai nessa sua força, Gideão. Vai lá, Gideão. É você que foi levantado. Quem está te mandando isso sou eu. Senhor, sou o menor a minha tribo é a menor. E eu sou o menor dessa pequena tribo. Por que tem que ser eu? Irmãos, Deus está te dizendo, haja, querido, rompa. Dê um passo de fé, saia do suficiente. Se você está aqui hoje, você está buscando vida abundante de Deus, saia desse suficiente, porque o suficiente é limitado a você, e Deus não te chamou para isso. Ele te disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, e para pregar o evangelho a toda criatura, você precisa de vida abundante, porque o suficiente não vai ser suficiente, porque o suficiente é para você, mas a vida abundante você pode compartilhar. Irmãos, caminhando nesse entendimento de vida abundante, é o que Romanos, não precisa abrir não, porque nós vamos acelerar um pouco. Romanos capítulo 14, versículo 7 diz assim, ó, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Irmãos, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Quando você entende esse chamado, amém, você consegue romper. Aleluia. Irmãos, sobre o passado, eu estava assistindo um documentário sobre a vida de Billy Graham. Esses dias Deus tem me despertado para aprender com o que aquele cara fez. Billy Graham, irmãos, talvez ele foi um dos evangelistas, um dos maiores evangelistas, se não o maior dos últimos tempos. E em determinado momento, Billy Graham, na sua igreja, se não me engano, Igreja Batista Peniel, se eu não me engano, no interior da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele foi consagrado pastor ainda muito jovem. Em determinado momento, ele foi convidado a fazer um programa de rádio naquela localidade. E Billy Graham, ele tinha uma fluência, o Espírito Santo falava através da vida dele. Então, o que ele passou a ser observado por outros ministérios e convidado a pregar em outros ministérios. E de repente, o corpo de diáconos da igreja que Billy Graham pastoreava, virou para ele e falou assim, e confrontaram ele, virou para ele e falou assim que, estou entendendo, você está indo de igreja em igreja, nós precisamos de você aqui. Irmãos, chega um certo ponto que é ponto de decisão, sabe? E Billy Graham, ele poderia ficar ali, e talvez, eu sei que Deus tinha planos na vida dele, mas naquele momento ele poderia dar ouvidos àquelas pessoas, mas ele pensou o seguinte, eu vou romper porque eu tenho muitas vidas para ganhar. Amém. Irmãos, ele pensou, eu tenho que compartilhar esse evangelho. E Billy Graham, ele tinha sede de compartilhar esse evangelho com o maior número de pessoas possíveis.
Houve ocasiões, irmãos, Billy Graham, ele foi sensacional. O primeiro programa de televisão, não é evangélico não, é de igrejas, esqueci de fugir a palavra aqui agora, não é nem gospel não, mas o primeiro programa exibido na televisão, religioso, essa é a palavra, religioso, foi através da vida de Billy Graham. Ele estava lá em cerca de meados de 1950, irmãos. A palavra fala, o documentário fala que em determinado momento ele encheu estádios de futebol com 100 mil pessoas e tinha cerca de 40 mil pessoas querendo entrar. E ele levando esse evangelho. Então Billy Graham, ele não olhou para o seu passado porque ele não tinha essa capacidade. Ele não olhou para o seu presente porque as pessoas naquele momento estavam criticando a caminhada dele da fé. Mas ele olhou para o que Deus tinha para fazer lá na frente. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma vida abundante deve ser enxergada sob a ótica da fé. Porque se você for olhar para o seu presente, para o seu passado, muitas vezes o inimigo, ou até mesmo você, vai falar para si próprio: não, eu não sou capaz de viver essa vida abundante que o pastor ele está pregando. Mas não caia nessa cilada, irmãos. Profetiza sobre a sua vida. Aleluia. Eu tenho dito isso aqui no altar da CCV. Profetiza sobre a sua vida. Irmãos, não se contente com o suficiente. Muito pelo contrário, profetiza: Senhor, estou lendo um capítulo da Bíblia do Senhor por dia, mas eu profetizo que eu vou ler mais. Amém. Senhor, eu estou indo na igreja uma vez por semana, mas eu profetizo que eu vou congregar mais. Senhor, lá no meu quarto eu tenho tido X minutos de intimidade com o Senhor, mas eu profetizo que eu vou ter mais. Senhor, eu profetizo que essa vida abundância, eu já tomo posse dela agora, Senhor. Aleluia. Eu profetizo, Deus, que onde houve somente o suficiente na minha vida, há de ter a abundância do Senhor, aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, entenda de uma vez por todas: vida abundante não é sinônimo de dinheiro. Não é sinônimo de dinheiro, porque se nós fôssemos falar que vida abundante era sinônimo de dinheiro, nós excluiríamos de uma vida abundante em determinado momento o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele falou assim, em outras palavras, no livro, se eu não me engano, de Filipenses: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter uma vida abundante. Eu sei o que é viver, em outras palavras, irmãos, eu sei o que é sentar numa mesa com os top lá, com os tops. Já vivi na pobreza, já vivi na riqueza. Eu sei o que é sentar com as autoridades, eu sei o que é viver preso no porão de uma cadeia. Mas ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, vida abundante, ela é relativa, sabe? Muitas vezes para mim, R$1.000 lá na minha conta agora, para mim tem um significado. Talvez para o irmão tem um, para esse tem outro. Eu estava ouvindo uma palavra do casamento. O casamento é relativo. Para muitos o casamento tem sido um peso, mas para outros tem sido bênção do Senhor. Então, irmãos, vida abundante depende do ponto de vista que você tem enxergado a sua própria vida com os olhos da fé. Então, talvez, irmãos, ela só é em Cristo. Só é em Cristo. Irmãos, vida abundante em Deus não quer dizer que a sua conta financeira vai estar, a sua conta bancária vai estar cheia, não. Se tiver, glória a Deus. Porque quando o Senhor diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos depositando a nossa fé em Deus. Nós estamos em busca de uma vida abundante em Deus. Irmãos, e as outras coisas, as demais coisas, elas vão correndo atrás de você, sabe? É como se você estivesse numa caminhada correndo em prol do Evangelho, correndo em prol de uma vida abundante em Deus, e para compartilhar com os demais, cumprir o seu chamado, e as outras coisas atrás de você, as demais coisas. Vem cá, filho. Vem cá, que Deus mandou chegar até você o carro, Deus mandou chegar até você o novo emprego, Deus mandou chegar até você a sua casa, e elas vão te acompanhando, porque você depositou a sua fé, a sua confiança em Deus. Então, Lucas 12:15, não precisa abrir, diz assim, então lhes disse: cuidado, olha a advertência, irmãos, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Porque se nós fôssemos falar de vida financeira aqui como sinônimo de abundância tão somente, irmãos, excluiríamos vários personagens marcantes da Bíblia. Mas são pessoas que lá na cadeia, irmãos, presos, açoitados em praça pública, Paulo tinha uma percepção de que vivia uma vida abundante de Deus. E Paulo e Silas louvavam na prisão
prisão, aleluia. Oh, Deus. E eram libertados da prisão, imediatamente açoitados. E de repente, o que os caras estavam fazendo? Eles estavam pregando o Evangelho. Irmãos, Paulo tinha uma ótica muito pura do que é a vida abundante em Deus, que muitas vezes falta para nós. Muitas vezes tem faltado para a igreja do Senhor. E a igreja tem dito assim: eu não consigo, eu não alcanço, quando na verdade já alcançou. Na verdade o sacrifício já foi pago. A vida abundante Deus já te prometeu. É tão somente você se tomar posse e viver de acordo com isso, de acordo com esse manual de instruções que o Criador fez para você, criatura. Sabe, irmãos, nos tempos de Gideão, que Gideão no primeiro momento recusou o que Deus queria para ele, a palavra fala, lá em Juízes 6, começa falando que Israel fez o que o Senhor reprova. E a partir do momento que Israel fez o que o Senhor reprova, a palavra fala que os celeiros deles, os mantimentos deles, as plantações dos israelitas estavam sendo saqueadas pelos midianitas e por outros povos mais. Então, irmãos, um segredo que nós não podemos apartar dele de jeito nenhum: não faça o que o Senhor reprova. Muito pelo contrário, pegue todos esses ensinamentos que você está tendo aqui acerca de vida abundante em Deus e faça o que o Senhor aprova, porque o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas. Amém. Amém. Deixa eu só tomar um pedacinho aqui. Hoje que o povo tem aprendido na igreja, que vida e abundância é bem materiais. Quando a palavra fala que o Senhor abriu os seus tesouros e derramou bênçãos sem medida, todo mundo pensa que essa bênção sem medida é dinheiro. Não, bênção sem medida foi o quê? Saúde, paz, sabedoria, glória a Deus. O homem que tem tudo isso aí tem toda a riqueza do mundo. Verdade, irmãos, verdade, bem Você, colocado. Salomão tinha pedido mais dinheiro. Ele pediu foi sabedoria. Verdade. Irmãos, então nós estamos caminhando nesse entendimento. Eu gostaria de fechar, nós já são 8h56. Eu gostaria de contar um testemunho aqui, sabe, irmãos? Olha só, presta atenção, igreja. Eu não sou desse tipo de pessoa de ficar aqui na igreja contando testemunho de valores, porque muitas vezes a gente é mal interpretado. E muitas vezes é o irmão que vem, que nos visita, pensa assim: aquele irmão está querendo que eu trago tudo para a igreja, deposito no altar, porque está com um pensamento contaminado por aquilo que tem visto lá fora, que não é a realidade da nossa igreja. Glória a Deus. Mas entenda isso, eu vou contar, não é para minha honra, não, irmãos, do fundo do meu coração, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Eu poderia contar N testemunhos de uma vida abundância com Deus aqui, mas eu vou contar o que aconteceu essa semana. Essa semana uma pessoa me chamou e falou assim: Léo, estou precisando de pagar o meu aluguel e está faltando R$100. E aí eu pensei assim: R$100, cara? É R$100. Eu falei assim: não, meu Deus do céu, se eu não puder abençoar um irmão com R$100 para ajudar ele a pagar o aluguel, empregado do jeito que eu estou, com o meu celeiro, o Senhor mandando sobre a minha vida, se eu não puder fazer isso, eu não estou vivendo o evangelho que eu prego. Não estou, irmãos, não estou. Irmãos, pregue o que você vive e viva o que você prega. Para a sua vida financeira, irmãos, não seja hipócrita, não seja. Se você está aqui no altar liberando uma palavra sobre a igreja, haja conforme aquilo que Deus tem esperado e aquilo que você tem pregado. Sabe, irmãos? E aí eu saí de noite e fui lá na casa desse irmão e abençoei ele. E aí beleza.